que vocês acham que é mais difícil na vida? Ser pobre ou ser rico? Que tipo de teste é mais difícil para as pessoas? É a riqueza ou a pobreza? Nós estamos numa série que fala sobre teste, e se você olhar para a imagem, você vai ver aquilo que se chama pepita. A pepita de ouro, ela não tem só ouro, ela tem outros metais misturados na pedra, e ela precisa ser depurada, e o ouro precisa ser testado para ver se ele está puro. Você é cristão, é uma mulher cristã, é um homem cristão, é um jovem cristão, mas nem sempre estamos totalmente confirmados na fé cristã. Nem sempre nossas atitudes e reações são de fato de crentes, e Deus está trabalhando para que isso seja confirmado. Deus vai agir em todas as coisas para que você seja confirmado na sua pureza, na sua integridade como cristão. E um dos testes da vida é a riqueza e a pobreza. Albert Barnes diz o seguinte, olha, ele fala que eu não creio que seja tão difícil ser rico, nem tão difícil ser pobre, porque o ser humano, ele se adapta às coisas como o corpo se adapta ao clima. Pessoas que vivem em regiões frias se acostumam. Pessoas que vivem em regiões quentes e nasceram nessas regiões se acostumam. Pessoas que nascem em uma condição mais humilde se acostumam. Pessoas que nascem numa família abastada se acostumam. O problema não é nem a riqueza, nem a pobreza. O problema é a transição. É quando você cai da riqueza para a pobreza. Repentinamente, de modo brusco, assim como o nosso corpo sente a mudança de clima brusco. O problema muitas vezes não é ter uma condição humilde, o problema é de repente se tornar rico e aí nesse teste se perder. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago está lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Carta de Tiago, irmão de Jesus, irmão apenas por parte de mãe, filho legítimo de José, né? Tiago, capítulo 1, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1, 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém? Deus nos abençoe na meditação. Nós estamos lendo a carta de Tiago, estamos pregando a carta de Tiago, nessa série de exposições. E é importante que você entenda que a intenção de Tiago ao escrever a sua carta é de confirmar os crentes numa vida sóbria, numa vida consciente do que está acontecendo ao redor, numa vida que avalia as coisas e que é confirmado nos seus testes. E a palavra dokimion, ela é uma palavra específica para teste. A palavra em grego, dokimion, é testar. Deus vai testar você.
em diversas situações e circunstâncias, com pessoas. E agora Tiago vai falar da condição. Existem duas condições na vida, basicamente aí da questão social e material. Existem aqueles que têm uma condição humilde e aqueles que têm uma condição muito abastada. Existe o rico que tem um carro importado e tem uma casa muito boa. Existe o rico que tem uma mansão, um iate e outras coisas muito, e tem um jatinho. Aí tem um rico que perto dele fala: eu sou um homem de condição humilde. Essas questões de riqueza e pobreza são um pouco relativas, mas são duas condições na vida que muitas vezes testam as pessoas. A carta de Tiago, ele vai fazer uma exposição, no capítulo 2, ele vai falar como que você trata as pessoas ricas. Você trata as pessoas ricas, bonitas e cheirosas melhores do que você trata as pessoas pobres? Tiago vai falar isso no capítulo 2. No capítulo 5 ele vai dizer assim: olha, a Bíblia não tem problema com riqueza, nós não temos preconceito com riqueza. Nós não temos preconceito com o rico. O problema são as riquezas mal adquiridas e as riquezas mal administradas. É o que ele vai tratar no capítulo 5. Deus nos permitindo na exposição, vamos chegar no capítulo 2, vamos chegar no capítulo 5 e entender por que a Bíblia fala tanto desse assunto. Jesus falou mais sobre riqueza e administração e mordomia do que falou sobre amor. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre amor. Porque nós temos um problema no mundo a administrar e coisas materiais nos testam. Ter um pouquinho a mais nos testa. Perder um pouquinho nos testa bastante. Então Tiago vai tratar disso num formato aqui que é chamado formato sapiencial. Lembra um pouquinho de Provérbios. Ele vai fazer um contraste entre o rico e o pobre, como Provérbios faz. E ele vai tratar sobre o contentamento e a sobriedade. E vai fazer um contraste entre esses dois e vai exortar mais o rico. Exorta o pobre, mas a Bíblia exorta mais o rico. E como eu disse, riqueza e pobreza às vezes são coisas relativas. Você pode dizer: eu sou uma pessoa de condição humilde. Mas existem pessoas que são de condição muito mais humilde que você. Tem muito mais dificuldades que você. Você é uma pessoa rica perto desta. E aí Tiago vai dizer: então, não é porque você tem um pouquinho mais que você vai se exibir. E veja aí novamente no verso 9, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago está chamando a atenção para essa dignidade que não depende do que você tem. Vou pedir para passar a tela, por favor. A dignidade não depende do que você tem. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Toda vez que um jovem, uma jovem, começa a avaliar muito a sua dignidade pela sua aparência, quando um homem, uma mulher começa a avaliar e basear a sua dignidade a partir daquilo que tem de bens, ou do que pode exibir, desfilar socialmente, a vida está sofrendo um deslocamento, uma distorção. Jesus disse isso claramente em Lucas 12. A vida do homem não consiste nos bens que ele possui, a dignidade do ser humano. Aquilo que Calvino chamava de... como Calvino é um termo grego, para o céu. Ele falava que o ser humano, não é um termo latim na verdade, ele dizia que o ser humano, ele tem um sensus divinitatis, ele tem um senso do divino dentro dele,
que fala que a dignidade dele não é pelo bem que ele possui, mas por ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa tem dignidade intrínseca, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você não pode avaliar uma pessoa pelo seu valor, porque ela tem um talento, ela sabe cantar muito, ou porque ela tem habilidades, muito menos porque ela tem isto ou aquilo. Existem pessoas que são de condição humilde, que são muito mais profundas do que muitos ricos, ou muitas pessoas que têm títulos. O ser humano, ele tem uma capacidade de ter extensão de aparência e 3 centímetros de profundidade. Existem pessoas que são muito profundas, embora não tenham faculdade. E Tiago vai dizer o seguinte: você precisa se firmar na sua dignidade e dizer: eu tenho uma condição humilde, mas estar entre pessoas ricas não me pressiona. Eu não fico menos à vontade porque eu estou diante de um homem muito rico, uma mulher muito rica, um homem poderoso. Não, porque a minha dignidade não está nisso. O que é o rico? O rico é um pobre com mais dinheiro, só isso. Não é mais nada que isso. É barro, como eu, né? Se ficar gripado, cai também, como eu. Não há diferença nenhuma. E Tiago vai dizer: então, você tem que se firmar a partir desse centro da sua dignidade, dessa confiança, para ter contentamento. E Tiago vai dizer: olha, o irmão de condição humilde, não fique descontente por essa condição transitória de sua vida, mas glorie-se pelo fato de você ser justo, pelo fato de você ser honesto, pelo fato de você ter uma família em ordem. É disso que você tem que se gloriar. Quantas pessoas têm muito dinheiro e não bate muito bem da cabeça? Tem muito dinheiro, mas tem uma família horrível. E Tiago vai chamar a atenção que a opulência do mundo, a vaidade do mundo, não venha exercer sobre você que tem uma condição humilde pressão alguma. O seu carro é simplesinho, o outro carro, que isso não ofereça nenhuma pressão para você. É velho, mas está pago. A sua condição pode ser humilde, mas você pode ter dignidade e firmeza nisso. Tiago não está dizendo aqui com isso, e nem estimulando o comodismo. Então você pode ficar acomodado, irmão, que está de uma condição humilde, e não se preocupar em melhorar de vida. Jamais ele está dizendo isso. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia não confunde contentamento com comodismo. O irmão de condição humilde, ele está dizendo, pode ser um momento só, e você deve lutar para que a sua vida melhore, para que a sua família melhore, para que você tenha melhores condições de vida. Mas enquanto você está passando por um momento de pobreza, tenha contentamento na sua dignidade. É isso que Tiago está ensinando. Verso 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Note que Tiago vai fazer o contraste normal da estrutura sapiencial. O pobre deve ter contentamento, e o rico precisa prestar atenção na sobriedade. Ele precisa lembrar que esta condição não é uma condição firme e segura, que ele vai poder dizer: olha, eu vou ficar sempre assim. Não, você tem que lembrar que isso pode ser muito passageiro. Riqueza pode passar assim, da noite para o dia. Não pode não. Os ricos na Primeira Guerra achavam isso. Os ricos na Segunda Guerra também achavam isso. Mas da noite para o dia, vindo uma guerra,
vindo um conflito social de grande proporção, um grande impacto no mundo, não adianta riqueza nenhuma. Por que adianta ter dinheiro se não tem comida? Não adianta. Então, Tiago vai dizer, o rico deve lembrar que a sua dignidade não pode ser posta na riqueza. Pode passar aí a tela. Nos chama a atenção a doutrina que Paulo estabeleceu a respeito dessa relação com o dinheiro. E eu volto a insistir aqui. Esse tema é importante para nós. Dinheiro é uma prova para nós. O nosso coração é muito enganoso com relação às coisas materiais. E é por isso que nas cartas, na Bíblia, do Velho Testamento ao Novo, vai tratar desse assunto. E Paulo vai tratar disso agora, dizendo o seguinte: lembrem vocês que nós nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. Nada vamos levar. Paulo lembra disso para fazer uma exortação bem pontual. Ele diz: se você tem com que comer e com que vestir, você deve estar contente, deve estar feliz. Perguntaram para o sábio: quanto de dinheiro precisa um homem para viver? Ó sábio. E o sábio respondeu assim: só mais um pouquinho. Às vezes o dinheiro não basta para quem é rico. A pessoa tem uma riqueza, ela quer aumentar a riqueza dela, aí depois ela arruma mais uma empresa, mais um empreendimento, mais alguma outra coisa. Quando vai ver, está trabalhando e vivendo em função daquilo. E o apóstolo Paulo chama a atenção e diz: então, mas lembre disso, você não vai levar nada daqui. E lembre que o que basta para a vida é um pão com margarina e um cafezinho. Que basta para a vida é muito pouca coisa. É um ovo mexido ou um zoiudão, assim, daquele bem bonito. O que basta para a vida. E Paulo vai lembrar disso dizendo: e devemos estar satisfeitos. Pode virar a tela. Paulo continua nesse mesmo texto dizendo: os que querem ficar ricos acabam a caindo em diversas ciladas, diversos laços. Um dos laços que os ricos acabam caindo é esse negócio de ficar mantendo a panca de rico. Tem que manter o status de rico. É a roupa, é o carro, agora eu sou rico, então acaba caindo num laço, que é ficar tentando impressionar as pessoas, e depois vai caindo em outros laços, que são convites. Convite de gente snob, e começa a se associar. Você já deve ter ouvido e cansado de ouvir artistas afundados em drogas, sendo exaltados como deuses, ficaram ricos. Jogadores de futebol não tem onde pôr dinheiro, mas muitas vezes é o laço, é a droga, é a imoralidade, e depois a corrupção, e o fim da vida não é um fim belo. Casamento acaba, tudo acaba por causa de dinheiro. Então Paulo vai falar: cuidado. E ele exorta aqui que os homens que desejam ficar ricos esquecem que a sua dignidade não depende dessas coisas. Esquece que tudo isso vai passar e vai se arruinar porque você não consegue segurar, vai perder. Pode passar a tela. E aí Paulo chega no ponto que é o mais famoso, que a maioria conhece o texto, né? Essa passagem aqui, ele diz, pode voltar por favor. Só tem essa mesmo? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Eu acho que está faltando um texto aí.
1 Timóteo capítulo 6. Acho que faltou o verso 10, né? O verso 10 é o mais conhecido, é o mais falado entre as pessoas. E é o perfeito, novamente confirmando tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia não tem preconceito com o rico, não tem preconceito com a riqueza, não tem preconceito com o dinheiro. Ela manda que ganhe dinheiro mesmo, manda que cresça, que expanda, que prospere nos seus negócios. A Bíblia ela só tem um alerta para dar. Verso 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. O problema que Tiago chama atenção é quando o rico esquece que ele é passageiro, quando o rico esquece, ou alguém que esteja buscando a riqueza, esquece que esse não é o valor maior, o bem maior. E o coração começa a se prender nas coisas materiais. Você já viu uma criança que não quer largar um brinquedo ou não quer repartir alguma coisa? Eu normalmente brinco assim com as crianças. Se ela está comendo um salgadinho, eu peço um pouquinho para mim. Eu sempre brinco assim com as crianças, porque esse é um teste bem simples. Eu brinquei com uma criança essa semana, ele estava com M&M. Você sabe que M&M é uma coisa importante, né? Pelo preço dele. Acho que cada pastilhinha daquela acho que custa 50 centavos, eu acho. Aí ele estava com um pacotinho de M&M. Ele abriu e estava comendo moderadamente, cuidadosamente. Aí eu falei assim, me dá um. Ele olhou para o M&M, olhou para mim. Falou, não. E o pai e a mãe estavam do lado e falaram assim, não, dá um para o pastor. Não. Aí você pode dizer assim, é criança pegada com bobagem. Todos nós somos. Apegados com bobagem, com carro, com casa, com dinheiro, com roupa, apegados. O coração é muito fácil escorregar para a parte material e tentar abraçá-la, tentar se envolver com ela e tomar o formato dessas coisas. Aquilo que Paulo chama de se amoldar ao mundo, de se amoldar a esse século. E Paulo fala, você não tem que se conformar em viver assim. Nós temos um rumo na nossa vida, coração no lugar, botar o coração no lugar e lembrar que aqui essa vida vai passar. Tudo isso aqui vai passar e você não vai poder levar nada. É o que Tiago vai chamar a atenção. Eu gostaria de ir para a parte final dessa mensagem agora, relembrando os primeiros 2 pontos. O primeiro, se você é uma pessoa de condição humilde, mantenha o seu coração contente na sua dignidade. Sua casa é simples, mas é um lar de paz, amém? Seu carro pode ser simples, ou seu ônibus pode ser simples. Quem tem um ônibus aí, da Progresso? É o seu ônibus, ele é simples, mas é seu ônibus. A sua bicicleta pode ser simples, a sua moto pode ser simples, sua roupa pode ser simples, mas o seu coração está contente. Tiago chama a atenção do rico dizendo, a sua glória não pode estar na sua riqueza, mantenha a sua sobriedade, a sua glória, o seu contentamento deve estar em coisas eternas, porque aqui tudo vai passar. Desapega, solta seu coração, faça o teste no seu coração. Tem aquela frase que diz, né? Vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Você já viu o nosso olho como é que é gordo em cima dos anéis? A gente está de olho mais nos anéis. Tem gente que é capaz de Eu falei errado o provérbio? Eu falei só para testar vocês.
para ver se vocês estão prestando atenção. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas o nosso coração é perigoso de se prender nos anéis. Aparece o assaltante e fala, passa o anel. É capaz de perder a vida para segurar o anel. O coração, às vezes, está prestando mais atenção no anel. Às vezes, nós prestamos mais atenção nos bens do que nas pessoas. Por isso que brigamos com as pessoas por causa de coisas, né? Coisas e coisas e coisas e coisas. A Bíblia, ela nos alerta que devemos manter essa sobriedade, e Tiago vai dizer, cuidado com o teste. Você está pobre, você pode viver uma vida bem satisfeita durante longo tempo, às vezes tendo uma vida boa. Cuidado com o teste. Você está rico, você pode despencar de lá de cima a qualquer momento e não saber mais o que fazer da vida. Cuidado com a transitoriedade disso tudo. E onde que nós devemos conduzir nosso coração e preparar-nos para um teste com toda a consciência? Primeiro, é com oração que devemos fazer diante da vida. E segundo, nessa conclusão final, é a respeito do que Deus está tramando para nós. Deus está preparando alguma coisa para esse ano. Eu não sei o que é para você, mas a Bíblia diz o seguinte: os filhos dele são guiados por ele e conduzidos aos seus testes por ele mesmo. Vamos então ler os versículos finais. Primeiro aí, por favor, pode passar, Provérbios 30. Eu gostaria que você olhasse aqui na tela mesmo. Você que está em casa, abra a Bíblia. Provérbios capítulo 30, verso 7 a 9. Eu vou ler para aqueles que não estão enxergando bem aí talvez a tela. Isso vai ajudar você, sua audição, a memorizar o texto. Provérbios 30 diz assim: Senhor, eu vou fazer uma oração. Eu peço duas coisas ao Senhor apenas. Duas. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Porque são nesses laços que o homem é pego. Eu vou pedir para o Senhor manter meu coração. Mantenha meu coração. Não me dê pobreza e nem riqueza. Que oração linda, não é? Senhor, eu não quero que o Senhor me dê pobreza. Eu não quero a pobreza. Você entende o que a Bíblia ensina? A escassez. A Bíblia não ensina escassez. Ela não considera que isso seja desejável. Mas ele falou: eu não quero que o Senhor me dê a pobreza nem a riqueza. Eu quero explicar para o Senhor. Primeiro, dá-me apenas o alimento necessário. Senão eu tendo demais, eu te negaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrar o teu nome. Ele diz: Senhor, eu não quero me perder com a riqueza e estufar o peito e dizer: eu agora estou bem, eu sei, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu não quero. E eu também não quero passar escassez ou uma miséria a ponto de perder valores. Me ajuda. Leve a sério a sua condição, meu querido, nesse mundo. Se você está passando por pobreza, alguma condição de privação, fala para o Senhor: Senhor, eu não quero isso. Eu quero prosperar, mas eu não quero me perder. E na jornada, Deuteronômio 8 nos ajuda. Pode passar, por favor. Você que está em casa, anote aí para ler Deuteronômio 8, que nós vamos ler agora, juntos com os que estão aqui presentes. Deuteronômio 8 diz assim: Israel, Israel, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no seu coração. Deus vai deixar você passar coisas e situações para te provar. Muitas delas vão te humilhar. Pode ser que você tenha um padrão aqui, ele dê uma caída. Ele está por trás dessa condução para saber o que está no seu coração. Se você vai manter-se fiel, você vai continuar louvando, você vai começar a reclamar, ele vai ver se você vai guardar no mandamento aquilo que é mais importante. Se Cristo Jesus é suficiente para você. Próxima tela. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É disso que você vai viver, estando numa condição humilde ou estando rico. Quem vai te dar vida é a palavra de Deus. Próximo. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você, irmão de condição humilde, faltou alguma coisa, amado? Deus te desamparou? Nos momentos mais difíceis, quando não tinha, Ele não te abandonou. Faltou coisinha aqui e ali? Sim, Ele permitiu. Mas Ele calçou você, Ele cuidou de você. E Deus está dizendo isso para que o seu coração fique no lugar certo. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor vai disciplinar você e a mim. Esse ano o Senhor vai passar você em doquímio, Ele vai testar você, porque você é um filho, uma filha. E quando Ele perceber que o seu coração está se desviando, Ele vai disciplinar, vai colocar situações e provas na sua vida. Próximo. Guarda os mandamentos do Senhor para andares no seu caminho e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Se você está nos ouvindo numa cidade distante daqui de São José, você mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, num centro urbano, essa realidade é distante para você, mas é normal para nós aqui, né? Nós vivemos num lugar de montanhas e vales e de muitas águas. Tem água para todo canto, né? Graças a Deus. O Senhor tem guiado e abençoado a sua vida, amém. Mas olha o que Ele vai dizer agora. Próximo. Eu vou guiar você à terra de trigo, cevada de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Você lembra como era a vida com os seus pais? Muitos que estão me ouvindo aqui sabem como foi difícil a vida com o pai e mãe, a vida dos seus avós. Quantos crentes, depois que melhoram de vida, começam a ficar mais desleixados. A gente sempre conta aqui, né? No passado, vinha a pé para a igreja. Era difícil, mas vinha. Hoje tem carro, tem conforto, né? Muitas vezes o conforto nos amolece. Deus vai fazer você prosperar, mas Ele diz: cuidado. Cuidado para o conforto não tirar você da minha presença. E Ele conclui assim: guarda que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e estatutos.
para de não suceder que depois de você ter comido, de você ter vivido abastado com tudo, que você tiver uma casa boa para morar, um conforto bom. Próxima tela, guarda o teu coração. O final diz, para que não se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor. Se tem uma coisa que é perigosa no mundo, é se esquecer de Deus. Distrações, encantos, coisas da vida ou dificuldades. E aqui eu lembro de Jó. Jó, ele tinha o coração no lugar. E o Senhor fez Jó passar por uma prova muito grande de perder tudo e se tornar um miserável da noite para o dia. Igual investir na bolsa de valores, né? Um dia está rico, na outra noite está miserável, devendo. Jó passou por isso, mas ele não se esqueceu do Senhor. Mesmo passando por toda dificuldade, ele glorificou a Deus. Nem na riqueza, nem na pobreza devemos nos afastar do Senhor. Mas a Bíblia alerta, principalmente na riqueza. Eu concluo essa palavra fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua condição hoje de vida? Você é uma pessoa rica? Rica no sentido de ser abastado? Tem mais comida do que pode consumir? Às vezes tem dinheiro aí para poder viajar, para poder trocar de carro. Como está o seu coração com relação a essas coisas? Está apegado? Está esquecido de um aviso? Você que é rico, você pode dizer: Senhor, se eu perder tudo, eu vou continuar bem. Vou voltar para aquele servicinho que eu fazia antes, vou continuar bem. Talvez você esteja pobre e dizendo: Senhor, se essa condição humilde se estender mais, eu vou ficar bem. Feche os seus olhos. Convido você a orar nesse momento. Confesse ao Senhor o seu desejo, a sua oração. Fala: Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração nesse mundo. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Senhor, põe o nosso coração no lugar. A tua palavra diz que a igreja é a luz do mundo.
nós devemos ensinar esse mundo. Nós temos assistido, Senhor, uma disputa doentia pelo poder, pelas coisas. E sabemos, ó Deus, que o mundo está em trevas, mas nós queremos dar um bom testemunho, Senhor, e proclamar que a nossa maior riqueza não está aqui, Jesus. Nós temos um tesouro no céu. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui, que consiga, na sua simplicidade, ser feliz essa semana, desfrutar da sua casa, das suas coisas, com alegria. Remove, ó Deus, a murmuração, e pedimos que o Senhor nos ensine a repartir, entendendo que não vamos levar nada desse mundo. Dá para o teu povo um coração contente. Amém. Cante comigo, dá-me um coração